Boa noite, pessoal. Boa noite, vamos chegando. Hoje nós vamos conversar sobre um tema maravilhoso para quem trabalha com recuperação tributária. A gente vai falar sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, mas de um jeito diferente. A gente não vai falar sobre cálculo, a gente não vai falar sobre planilha, a gente não vai falar sobre documentação, não. Isso aí a gente já vem falando há muito tempo e muita gente vem falando. Hoje a gente vai abrir a caixa preta do aproveitamento desses créditos, né? Porque você sabe que depois de apurar, depois de pegar toda a documentação com o seu cliente, você precisa operacionalizar esse aproveitamento de crédito. E para operacionalizar, pelo menos na esfera administrativa, você tem que fazer uma série de retificações, uma série de correções nesses arquivos, né, que já foram transmitidos para a Receita, para que o crédito fique evidenciado na Receita Federal e que você consiga utilizá-lo. Então, eu vou ter a honra de chamar aqui para conversar com a gente o professor Elcio Ghiotto. Ele é hoje nosso consultor de produto, com muita honra, né? Ele é um cara muito bem preparado, muito bem conceituado, mantém a turma de mentoria aí na área tributária, mas assim, em alto nível, né? Então, é com muita honra, a gente fica muito orgulhoso de ter ele do nosso lado, desenvolvendo aí produtos junto com a gente, criticando e oferecendo para vocês, né, que são usuários aí da auditoria, a possibilidade de ter um sistema com tanta inteligência embarcado na retaguarda, né? Então eu vou chamar o Elcio aqui para juntar com a gente. Vamos lá. Você tá bom, meu amigo? Boa noite, tudo bem você? Como é que estamos? Graças a Deus, tudo jóia. Tudo bem, graças a Deus também. Tá bom. Oi, Elcio, hoje o papo vai ser bom, né? Ah, Hoje com certeza. nós vamos abrir um pouquinho dessa caixa preta aí do aproveitamento dos créditos da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, né? Que é hoje em dia uma das oportunidades mais bacanas que eu considero assim, no direito tributário, para quem trabalha com recuperação de crédito, só que não é um negócio tão simples, né, de fazer como muita gente pensa, né? Existem algumas coisas a serem consideradas e existem alguns cuidados para você tomar para que você não se complique na hora de aproveitar esse crédito, né? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, deixa eu pedir para você se apresentar, para quem ainda não te conhece, né? Fala um pouquinho de você, do seu histórico profissional, da sua experiência, né? Do que você tem desenvolvido profissionalmente. Falo sim. Bom, primeiro agradecer pelo convite. É uma honra poder participar de uma live com você. É uma honra poder fazer parte dessa equipe fantástica do Auditoria. Então, eu acho que só quem tem a ganhar são os clientes, né? Nós aqui do outro lado, como consultores tributários. Então, é sempre um prazer. Meu nome é Elcio Ghiotto, eu trabalho aí com tributário há bastante tempo. Tenho praticamente 21 anos de experiência. Então, comecei bem novo no tributário, comecei numa usina de açúcar e álcool como assistente fiscal. Logo em seguida, eu entrei na KPMG como trainee e fiquei na KPMG durante praticamente 11 anos. Então, me desenvolvi ali dentro do plano de carreira da KPMG. E há 10 anos eu saí da KPMG, praticamente 10 anos, e hoje sou sócio do escritório de advocacia, onde tenho mais 3 sócios que também são todos ex-KPMG, e trabalho com consultoria tributária mesmo. Então, consultoria na prática, levantamento de créditos, estudos tributários, planejamentos tributários, pessoa física, operações com o exterior. Então, é o meu dia a dia, há mais de 20 anos. E tenho também, hoje, né, não é algo tão antigo, é algo bem recente, eu tenho alguns projetos no digital. Então, eu também fui aí na onda do digital, acho que a pandemia trouxe isso de legal para todo mundo, né? Poder transmitir um pouco desse conhecimento, um pouco dessa vivência, porque eu costumo brincar que o tributário é vivência, né? Você não consegue, você pode debruçar sobre livros que sempre vai faltar alguma coisa porque você vai aprender na prática. E eu tenho 2 programas de mentoria que estão rodando bem, um grupo bem seleto de mentorados. Nós estamos praticamente em 40 pessoas
e é um projeto que eu comecei, deu 6 meses agora. Então, é uma mentoria voltada para a prática tributária, e a ideia é trazer o que eu vivencio no offline para dentro da mentoria, podendo compartilhar o que eu tenho feito aqui, e o pessoal replica isso em cada um na sua região. Então, é um projeto, apesar de novo, mas que está sendo para mim muito gratificante poder contribuir um pouquinho aí para o desenvolvimento do pessoal. E, na verdade, a gente sempre aprende junto, né? O tributário, cada dia que passa, a gente vê que a gente sabe menos, porque é um aprendizado contínuo, né? Não, e isso que você está falando é muito verdade, porque a gente do lado de cá, trabalhando com o sistema, e com o sistema na área tributária, como é que é rico o relacionamento que a gente tem com os próprios clientes, como é que a gente aprende com eles, como é que a gente vivencia um monte de situação nova, né? Então, realmente, o tributário tem isso. Quanto mais você oferece, mais vem de volta também, vem muito retorno, e isso aí vai aprimorando a gente profissionalmente, né? Com certeza, com certeza. Não dá para parar no tributário, né? Isso é fato. Eu falo que é uma área, se a gente ficar 2 anos, 3 anos fora, perdeu o time, tem que voltar tudo de novo, porque 2 anos você perde muita coisa, né? Então, e hoje a gente vai falar, por exemplo, de um assunto que é um assunto que eu já falo, quem está aí nos meus cursos, das minhas mentorias há 1 ano, e hoje é o trabalho da atualidade, né? Então, os clientes já estão sabendo disso, estão procurando. Então, eu falo que é até diferente de você buscar o cliente, porque esse é um assunto que o cliente já vê. Hoje a gente tem, né, notícias veiculadas para todos os lados, e o pessoal falou, opa, será que foi feito isso na minha empresa? Então, os próprios sócios, os próprios acionistas das empresas estão buscando o trabalho e querem esse trabalho. Então, a gente precisa estar preparado e capacitado para desenvolver, né? Legal demais. E assim, então vamos começar a entrar aqui no nosso tema, né? Hoje o que a gente vai falar, basicamente, é do aproveitamento administrativo desses créditos da exclusão do ICMS, mas para quem está acompanhando, de repente não está tão por dentro, vamos voltar um pouquinho na história e vamos relembrar os fatos que aconteceram e que permitiram essa transformação de ser uma recuperação tributária que ocorria na esfera judicial para se transformar numa recuperação tributária que também pode acontecer na esfera administrativa. Então, relembrando os fatos, né? 13 de maio de 2021, né? Vai fazer 1 ano agora, o plenário do STF finalizou o julgamento daquela ação, que era o recurso extraordinário 574706, né? Que é o tema número 69 de repercussão geral, que fala que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, que o ICMS a ser excluído é o ICMS destacado na nota, e houve a modulação dos efeitos também. Ou seja, a partir do dia 16 de março de 2017, em diante, que foi a data do julgamento inicial, né, as pessoas poderiam recuperar aquele crédito, ou seja, a partir dali que ficou inconstitucional. Quem já tinha ação ganhou o direito de recuperar o passado. Quem não tinha ação só pode recuperar dali para frente. Muito bem, então tivemos uma decisão do STF, ótimo. Logo na sequência, veja bem, esse julgamento final foi dia 13 de maio. No dia 24 de maio, a PGFN já se manifestou. Então, ela já fez um parecer, né? Se parecer, o pessoal quiser anotar, aí é o 7698, é o número desse parecer, da PGFN, e ela admitiu a perda. Então, ela falou, a gente não vai mais recorrer, tá perdido, já brigamos por décadas aí nessa questão e, bom, perdeu. A União não vai mais recorrer desse assunto. Muito bem, então a gente já tem uma decisão do STF, ótimo. Tem um parecer da PGFN, maravilha. Só que aí, você concorda, a gente ficou com aquela dúvida. Tudo bem, mas qual que é o procedimento correto para você fazer o aproveitamento do crédito na esfera administrativa? Porque a PGFN admitiu, ela falou que todo contribuinte pode recuperar administrativamente a partir de 16 de março de 2017. Fato. Agora, como fazer isso? Que campo que eu vou retificar na FD? Como que eu vou declarar isso para a Receita? Aí a Receita veio em 18 de junho de 2021 e soltou o Guia Prático 1.35. E ela trouxe lá, nas sessões 11 e 12, quem quiser consultar aí, quem ainda não tiver visto, vai lá nas sessões 11 e 12 lá do Guia Prático da FD Contribuições, 1.35,
e está tudo explicadinho, passo a passo, o que você tem que fazer na FD Contribuições para aproveitar esse crédito a partir de 16 de março de 2017. Tudo bem, aí todo mundo, agora resolveu o problema. Será? Porque acontece o seguinte, a retificação e o passo a passo está todo bem explicado. Agora, é enjoado para fazer demais da conta. E para implementar, né? Para implementar. Aí nós temos o outro desafio, para implementar, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso. Esse foi o histórico que permitiu que os contribuintes, a partir de agora, pleiteiem administrativamente esse crédito, sem precisar recorrer ao Poder Judiciário, né? Mas existem os dois casos correndo hoje. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal, para esclarecer, como é que são esses procedimentos, porque a gente tem um grupo de empresas que já ingressou em juízo, né, que tem decisões judiciais, e existem empresas que ainda não tomaram essa providência ou que estão tomando na esfera administrativa. São dois procedimentos diferentes, não é isso, Elcio, para aproveitamento do crédito? Acho que você, em pouco tempo aí você conseguiu fazer toda essa linha do tempo da ação, né, de todo o trâmite, que durou mais de 20 anos aí, e agora a gente realmente tem duas situações. A gente tem quem havia ingressado com a ação antes da decisão, e na hora de operacionalizar a gente tem trabalhos distintos para fazer. Então, quando a gente fala de levantamento de um valor oriundo de uma ação judicial transitada em julgado, aí a gente vai para a linha da habilitação do crédito, que não tem nada com a parte administrativa. Então, uma das dúvidas maiores assim do dia a dia é: vou fazer a habilitação, o que eu retifico? Não retifico nada. Eu simplesmente acompanho o artigo 100 da IN e os seguintes lá. O procedimento de habilitação, ele é mero procedimento de demonstrar realmente as partes, comprovar o trânsito em julgado da ação. Só que por trás disso, a gente tem o quê? Num primeiro momento, preciso definir o valor. Eu preciso saber o valor. E para eu saber o valor, eu preciso levantar. Então, assim, esse é um assunto que tem uma infinidade de oportunidades. Por quê? Porque a gente tem muitos escritórios hoje que têm ação transitada em julgado, mas não tem braço para fazer o levantamento do valor. E, por exemplo, Exatamente. Eu fiz um trabalho no mês passado, nós levantamos em 4 usinas de 2005 em diante. Então, como que eu faço para levantar um valor que nem tinha SPED? Numa época que não tinha praticamente documento fiscal eletrônico. Não tinha mesmo, né? Esse cliente, eu lembro que a nota eletrônica foi a partir de 2010. Então, a gente tem esse trabalho que é levantar os valores para habilitar o crédito, e aí a gente não tem nada administrativo. O que a gente vai fazer é habilitar esse crédito lá dentro do ECAC. No primeiro momento, eu não preciso mostrar o cálculo para a Receita, eu simplesmente preciso preencher o anexo da IN. E a gente tem em contrapartida, quem não tem ação, buscando o ressarcimento desses valores, né, a recuperação desses valores via administrativo. E aí, nesse caso, a gente precisa de vários procedimentos administrativos. E no começo, quando você fala de todo esse trâmite aí, quando saiu o manual, que todo mundo viu, nossa, tem que ser linha a linha, nota a nota, todo mundo falou, nossa, e agora? Aliás, isso aí já é um indicativo até para quem tem ação judicial do que a Receita vai cobrar se ela for auditar esse crédito. Sim. Então, para mesmo as pessoas que têm ação judicial, que acham que pode fazer o cálculo, enfim, de qualquer jeito,